Olha aí, de volta com o nosso Manhã da Gente de hoje. E hoje, meu povo, vamos falar sobre a compra de carro com isenção aí de impostos para pessoas portadoras também de necessidades especiais. E olha só, estou hoje aqui com a nossa querida Marciliana Afonso, que é consultora de isenção para pessoas com essa deficiência. E ela vai nos ajudar a tirar dúvidas sobre este assunto. Então, se você está aí do outro lado e quiser também participar, tirar suas dúvidas, fazer alguma pergunta, manda pelo nosso WhatsApp. Coloca aqui na telinha, coloca nosso WhatsApp aqui na telinha para quem quiser já mandar, já fiquem à vontade. É 981733660, tá, gente? Então, manda a tua pergunta, manda áudio, manda pergunta escrita, do jeito que você achar melhor, tá bom? Marciliana, tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo bom, Maria? É um prazer estar aqui com você. Obrigada pela honra de estar aqui, representando essa classe um pouco difícil que é a deficiente física. É verdade. Me explica um pouquinho sobre essa questão da isenção de veículos, é isso? Sim, é. Quem é que pode e quem não pode tirar? Então, as pessoas com necessidades especiais, tem um vasto número de pessoas com deficiências, desde a deficiência física, visual, mental, o autismo e agora o auditivo também. Certo? Elas podem ser condutoras e não condutoras. Lógico, tem alguns diagnósticos que não têm condições de realmente conduzir os veículos. Então, tem que, por exemplo, elas não podem conduzir, mas tem uma pessoa pode indicar, isso, pode indicar outras pessoas. Esse é um convênio que existe já há algum tempo, só que boa parte da sociedade ainda não conhece, E assim, também devido à dificuldade de acesso aos setores, Desde a mudança da habilitação ao setor do SUS, para as pessoas que não dirigem, que precisam também desses laudos. Mesmo que elas sejam de menores? Mesmo que seja de menor. Criança. Às vezes tem criança, isso. Um adolescente que tem algum problema de deficiência. Sim. Os pais, ou o pai ou a mãe, ela tem condição de tirar. Pegando o gancho, inclusive, da doutora aí, é uma questão também de saúde pública, De você ter uma criança que precisa estar acompanhamento médico e muitas vezes não tem uma condição realmente favorável, Então, o veículo novo, ele ajuda muito nesse trâmite, nesse processo, E além do desconto, que realmente é favorável para os pais. Aí, hoje, essas pessoas, elas sentem muita dificuldade realmente em conseguir esses laudos, principalmente aqui no estado, Devido ao acesso ao SUS, Hoje existe a FUNAD, é um órgão, assim, eficiente na questão de assistência à deficiência, porém, existe ainda uma dificuldade desse laudo ser acessível, para as crianças autistas, as crianças realmente deficientes física, que precisam de locomoção, que são cadeirantes, Então, esse ano foi um ano muito difícil para todos os deficientes. Desde a emissão desses laudos, que agora é exigido pelo Estado, que tem no máximo um ano, ou seja, se você provou o ano passado que tinha uma deficiência, esse ano você tem que provar novamente. E aí você precisa buscar um órgão público, A saúde já é difícil de ter acesso e para elaborar esses laudos, realmente as pessoas sentem grande dificuldade, Então, assim, foi um período está sendo ainda um período bem difícil. Um laudo seria interessante que a pessoa já pegasse com o médico, O seu médico, primeiramente. Sim. O início do processo... Como é que vai fazendo esse processo? Como é que é o processo todo? Primeiro pega um laudo com o seu médico. Sim. E aí depois faz o quê? Então, é para os condutores, Primeiro pega o laudo com o médico, pode ser o seu médico particular mesmo, as pessoas às vezes têm dúvida devido a essa questão do SUS. Tem que ser do SUS? Não. Pode ser o médico particular mesmo. Ele que vai te dar esse primeiro acesso, vai identificar se você realmente está dentro das instruções que o convênio, que é pertinente ao convênio. E aí, com esse laudo, a gente faz a avaliação no escritório, Nossa assessoria é exatamente para isso, para que possa ser encaminhado para o DETRAN, onde vai ser analisado para a questão de tipo de carro vai ser usado ou se precisa de alguma adaptação. São duas situações que são avaliadas pelo DETRAN. Quando emite a carteira, já com a modificação, é que a gente começa a segunda fase do processo. E aí seria a solicitação junto à Receita Federal, para a isenção do IPI, que é o Imposto Federal, e depois do ICMS, que é o do Estado. Além do IOF, que também tem um direito para quem tem o laudo do DETRAN, para quem tem o do SUS, não. E o IPVA. O IPVA também é outra questão assim, bem complicada esse ano, porque a gente, inclusive, está sem uma instrução exata
Toda hora que se solicita, existe um decreto, existe uma solicitação diferente. Sempre tem uma coisa, né? Sempre tem uma coisa e acaba que as pessoas precisam estar com o carro licenciado, sabe que tem o direito e não consegue, né? E aí acaba aqui pagando e aí lá vem processos jurídicos, lá vem aquela situação, eu já tenho direito porque não tenho. Então, é assim, é necessário que as pessoas entendam que realmente ela tem o direito, porque ela tem e como ela vai conquistar. Né? Porque já foi muito difícil de se conseguir essas isenções, né? Então, assim, o auditor do Estado, ele tem toda a autonomia de poder identificar isso, né? Mas é bom deixar, assim, bem claro por que tem e por que não tem. Ou seja, tem desconto, então, em vários impostos. Sim, né? sim. Ou é isento mesmo? Tipo, o IPVA é isento? É para tem um desconto? Não é isento do IPVA, é para ser isento do IPVA. Esse ano, o IPVA, ele foi calculado de acordo com o ICMS. Por exemplo, o teto do ICMS hoje é 100 mil, Sim. tá? Sendo que o desconto não é em cima dos 100 mil, ele é proporcional até os 70 mil. Sim. Então, é exatamente isso que o PCD hoje ele está buscando, que o IPVA também seja isento proporcional. Né? Se o carro é hoje na tabela FIPE, que é a tabela que eles usam como referência, 80 mil, então que ele fosse isento até os 70 e que fosse calculado o IPVA em cima dos 10 mil. Isso aí seria favorável, porque, lógico, o Estado precisa também arrecadar os impostos, né? Mas, infelizmente, existe uma cobrança do 100% do valor do veículo. E isso realmente prejudicou muito, está prejudicando muito o PCD. Né? Tem pessoas que não contavam com esse custo e aí ele precisou realmente tirar do bolso, né? É verdade. Quais são as maiores dificuldades, né, que o pessoal que vai emitir laudo pelo SUS ou pelo DETRAN? Sim. Quais são as dificuldades que eles têm mais assim? O DETRAN existe assim, eu trabalho já com esse processo há mais de 15 anos, então assim, tem mais ou menos a noção, né? Eu não sou médica, mas eu tenho a parte técnica e a gente vê pelos CIDs, pelas limitações, pelos exames de imagem, os que têm direito. E muitas vezes a gente encaminha, mas eles não são aprovados. E aí a gente tem que dar aquela reviravolta, falar novamente com o médico, porque o médico é o principal. Que o médico do paciente é o principal. Ele só vai laudar, lógico, se tiver as evidências que comprovem. Sim. Isso ele passa pelo médico, depois vai passar por 2 médicos do DETRAN para poder elaborar o laudo. Mas essa não é a dificuldade maior. A maior ainda é o SUS. Ok. Eu acredito, assim, legalmente falando, que a referência aqui no Estado para se emitir esse laudo seria a FUNAD. Tá? Porque é um ponto de referência do deficiente físico. Porque a deficiência física, ela não só é aquela que você vê visivelmente, né? E as pessoas que elas não conseguem ver essa deficiência, tipo uma condropatia com um grau já elevado, que é as inflamações, uma hérnia de disco, que muitas vezes trava mesmo, e a pessoa sente dificuldade, dormência. Então, muitas vezes não são vistos como deficientes, mas realmente, consultando um médico especialista, ele falou o seguinte: Marceliana, muitas vezes a pessoa que nasceu com uma paralisia infantil, ela não sente a dor que uma pessoa sente quando, por exemplo, trava uma coluna. Ou quando está dirigindo um carro, passando marcha com a embreagem e tem um problema no joelho. Né? E sente bastante dor. Eu mesmo já passei por isso e eu sou testemunha. Mas quando chega para fazer esse laudo, aí realmente é bem difícil. Consultas que são, não tem vaga, daqui a 3, 4, 5 meses, daqui a 6 meses. Né? Crianças... Então demora um pouquinho, né? Demora um pouquinho. Crianças com autismo, por exemplo, tem mãe que chega desesperada, eles só vão me atender daqui a 2 anos. E o diagnóstico é até 3 anos de idade. Muitas vezes a criança já tem 3, aí vai passar para 6 anos Daqui e aí... a pouco já está grandinha, Exatamente. Enfim, e perdendo tempo, né? Isso. Era isso que eu queria saber. Quanto tempo, mais ou menos, a pessoa ela consegue esse laudo, ela consegue já a isenção do carro dela, já consegue tirar, fazer o financiamento? Então, hoje, para os condutores, a parte do DETRAN, hoje até que melhorou bastante, porque eles credenciaram umas clínicas particulares e hoje esse atendimento está sendo mais breve. Né? Apesar da dificuldade de análise dos laudos, está sendo mais rápido devido à quantidade de clínicas credenciadas. Então, acho que em média de 30 a 40 dias já está com o laudo e habilitação em mãos. Quando passa para o SUS, esse aí é que está dificultando. Né? Por exemplo, eu atendi um cliente que ele era militar,
ele realmente é amputado de uma perna visivelmente e procurou um hospital do estado, onde é atendido os militares, e ele sentiu dificuldade de emitir esse laudo do SUS. Então, assim, essa dificuldade é hoje... visível, né? Que é visível, não é, exatamente. Então. Foi um exemplo, assim, muito claro, porque era visível. Né? Então, assim, se tivesse um local que realmente fosse específico, que do próprio estado, já que sente dificuldade de achar que os médicos estão, como diz, falando que não é uma deficiência que não existe, então ela tivesse uma própria junta do estado onde pudesse analisar esses casos para que o cliente, que é o contribuinte principal, ele contribui os impostos dele, então ele está em busca de um direito que ele assiste, né? É preferível que não tivesse, né? Porque é através de uma doença, de um acidente, de uma paraplegia, de, assim, uma criança com autismo, né? Um deficiente mental, deficiente visual, quer dizer, é melhor você estar com saúde. Mas, já que não tem, então, essa dificuldade de conseguir esses laudos para conseguir a compra do veículo novo, realmente é bem difícil. Minha gente, olha isso, viu? É muita burocracia, né? Sim. Muita burocracia para você chegar. Tem que também ter um pouquinho de dificuldade. Sim. Eu acho assim, porque assim, tem muita gente que se aproveita da situação. Então, de uma coisa ou outra. Eu vou dizer que eu tenho isso ou aquilo. Vou conseguir um laudo dizendo que eu tenho isso e aquilo. Tem gente que frauda, às vezes consegue laudo. Eu tenho certeza que sim. Tipo assim, consegue um laudo falso. Eu acredito. E quando chega lá na frente, vê que realmente aquilo ali não conduz. Então, não condiz por isso, com a situação. É por isso que é interessante que o próprio Estado ele tenha essa junta, para evitar esse tipo de pensamento ou de poder achar que deve. Mas eu acho assim muito pouco provável, porque assim, o médico, ele tem total responsabilidade. E hoje, no último decreto, está lá escrito que a responsabilidade sobre a elaboração do laudo é dele. Então, ele pode ser prejudicado com isso aí. Então, ele não pode estar fazendo uma coisa... Exatamente, porque se ele vai... Um laudo errado, isso, se ele vai dar um laudo, ele vai dar de acordo com o exame de imagem. O exame de imagem é uma ressonância, uma eletroneuromiografia, são exames bem profundos. Então, assim, vai ser de acordo com aquilo ali. Mas 2 médicos o Detran vai avaliar. Vai ver se realmente consta, se está de acordo o laudo do médico com os exames de imagem. Sim. Então, eu acredito que seja muito pouco provável que exista essas fraudes. O que o Estado pega muito, que eu também concordo, é na questão de vai comprar o carro e você comprovar rendimentos. Porque aí o que pode acontecer é de alguém estar querendo se beneficiar da deficiência de outra pessoa. Isso aí é uma coisa que pode ser contornada, mas pelo próprio auditor do Estado, porque lá ele tem toda a informação sobre o seu CPF, se realmente você tem condição de comprar o carro, se você é daqui, né? Então, assim, tem várias situações que realmente ele tem capacidade de fazer isso. Maravilha, viu? Vamos deixar aí, então, né, as nossas considerações finais. Marceliana, quem quiser te encontrar para fazer alguma consultoria sobre isso, como é que faz? Sim, nós ficamos aqui no Moriá Shopping, na sala 9. Meu nome é Marceliana Pontes, o contato é 981362739. Nós atendemos através de WhatsApp, e-mail e podem também comparecer lá, que será muito bem-vindo para esclarecer algumas dúvidas sobre esse processo. Maravilha, bom demais. Obrigada, viu, minha amiga, por sua participação. Eu que agradeço, aqui Marília. da gente. Maravilha. Olha só, gente.